Trovato, muito bem-vindo. Olha, eu aqui. Ter você aqui com a gente. Que isso, a honra é minha, Letícia. E Thaís, parabéns pela sua palestra, pela mensagem. Eu também fico feliz. Eu falei, meu Deus, ele entrou. Super feliz. Eu falo pro Caio, ele, quando gente, eu sou fã, né? E aí, quando ele mandou a palestra, eu falei, Caio, ele tá me vendo. E você sabe que eu fiquei com receio de você não aprovar minha palestra. Eu falei, eu preciso mandar uma mensagem para você falar ver se eu consigo palestrar. Esse evento é sensacional, eu preciso palestrar nele. A gente fica muito feliz. A gente fica besta e de olhinhos brilhando, Trovato. É sobre isso. Eu digo mesmo, eu acho que assim, quando a gente tem a oportunidade, e aí vem de encontro o que a Thaís falou, quando a gente tem a oportunidade de poder transmitir nosso conhecimento a qualquer pessoa, sem gênero, sem ideologia, pessoa. Então a gente poder falar com qualquer um e trazer um pouco de conhecimento para esse público, crescer, evoluir, não tem preço. Eu acho que os nossos olhos brilham, a nossa alma ela se alimenta dessa satisfação, então nós todos estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que vocês são exemplos fantásticos de como o trabalho árduo, sério e persistente traz resultados. Parabéns, vocês são fora de série. Obrigada, a gente fica muito feliz. Trovato, o palco é seu, o show é seu, a gente está aqui no backstage, se precisar da gente, quiser interagir também, pode chamar a gente, tá bom? Perfeito, então eu vou começar com uma apresentaçãozinha rápida, obrigado pela introdução, valeu mesmo, e pessoal, muito obrigado por estar aqui presente no Wiki 365, um evento patrocinado aí pela University 365, deixa eu ocultar aqui essa barrinha, pela DataSide, pela Side Lab, Atitude Infinita e pela Microsoft. E é claro, não posso deixar de dar o meu muito obrigado à Letícia por ter aprovado a minha palestra nesse evento que só tem grandes nomes, a começar pelos keynotes, pela abertura, só temas sensacionais. E para quem, como eu, trabalha nesse universo do 365, é extremamente importante trazer conhecimento de qualidade. Eu acho que nós temos hoje no mercado uma safra muito grande de usuários para treinar, e o que a Thaís deixou bem claro na palestra dela foi isso. Nós temos hoje no Brasil um público tão sedento de conhecimento e tão carente de informações de qualidade que nada do que nós fizermos vai atender a todos, é óbvio, né? Nós não temos a pretensão de sermos melhores do que ninguém e também falar com todo mundo. Mas eu acho que um pouquinho que nós consigamos fazer, seja transmitindo conteúdos em palestras como essa, conteúdos no YouTube, escrevendo artigos, nós podemos permitir o crescimento dos nossos semelhantes, das pessoas que nos cercam e da nossa comunidade. O Brasil é um país muito grande, carente de tecnologia, carente de suporte, carente de informações. Então, para nós, é uma honra poder fazer a nossa parte, dar um pouquinho de conhecimento, né, os nossos grãozinhos de conhecimento para aqueles que precisam. E vamos lá, né, a minha apresentação é sobre um tema que eu acho que muitos ainda não conhecem, por isso eu achei fantástico poder vir falar aqui na Wiki 365, sobre o Office Script. Vamos automatizar as nossas tarefas no Excel Online. Mas já coloco uma ressalva, o Office Script não é só para o Excel. Então quem pensa que o Office Script só vai ser utilizado no Excel Online, está enganado, porque ele vai ser utilizado em outras ferramentas também. Nós temos toda a linha de produtos Power Automate, Power Apps, nós temos aí sincronismos que são feitos entre as aplicações do Office, nós temos as outras aplicações como Word e por aí vai. O Office Script é uma ferramenta que está amadurecendo, ela ainda não está madura, mas ela já é muito poderosa. Por isso, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de informações a respeito de como começar. Muitas empresas hoje já adotaram o 365 nas suas soluções diárias, já utilizam o 365 nas suas rotinas. Inclusive, né, muitos dos temas desse evento do Wiki 365 vêm de encontro a outra coisa que precisamos adaptar no mercado, que é uma nova safra de usuários colaborativos. Eu sou um dinossauro na tecnologia, eu já estou com quase 50 anos e eu comecei a trabalhar na época que a rede ainda era uma rede novel, nós tínhamos lá as redes precárias feitas com cabo coaxial, só que desde essa época os aplicativos eles sempre foram feitos para funcionar standalone. E de uns anos para cá, a Microsoft ela trouxe a palavra colaboração estampada nos seus produtos, porque acabou aquelas ilhas de trabalhos isolados. Então, o usuário não está mais sozinho trabalhando na sua estação de trabalho. Ele está numa equipe, ele está num canal, ele usa o Teams,
ele usa o stream para poder guardar os seus vídeos, capturar as informações, ou seja, é um conjunto tão grande de aplicações que o usuário tradicional, como eu, quadrado, não consegue mais se encaixar nesse espaço. Então nós temos que nos adaptar, lapidando, tirando essas arestas para que nós fiquemos redondos também para encaixar nessas novas tecnologias. E os novos usuários que estão vindo aí precisam se adaptar a essas ferramentas. Por isso, eventos como esse são importantes. Por isso que eu coloquei essa frase aqui: o futuro da automação online está batendo a nossa porta. Você quer ficar de fora? Você quer continuar insistindo numa tecnologia que é antiga? Então, eu acho que a proposta do Office Scripts da Microsoft é justamente essa: fazer com que novos usuários venham para a ferramenta, que nós pensemos nas ferramentas online de uma outra forma. Por que ter um equipamento físico? Por que não usar o equipamento que eu tenho disposto, o celular, um tablet? Por que não automatizar o que já está online? Por que não automatizar aquilo que já é colaborativo? Então, se você pensa em usar a ferramenta do VBA, a Microsoft não vai matar o VBA da noite para o dia. Mas está na hora de você olhar um pouquinho para o lado e para frente, para ver que o futuro já está aí batendo nas nossas portas, e os scripts online e esse mover para a web é um movimento que não tem volta. Por isso os scripts e as linguagens de desenvolvimento web são tão importantes. Meu amigo Márcio Sonobi está aí, Clouders também, obrigado pessoal. Desculpem, eu vou tentar, se tiverem dúvidas, perguntem no chat, eu ficarei à disposição para responder. Letícia está aí, se precisarem me interromper também por qualquer motivo, fiquem à vontade, tá bom? Porque o que nós vamos fazer é agradecimentos iniciais que eu já fiz. O que o futuro nos reserva é uma pergunta de $1 milhão, de $1 milhão. Nós não sabemos para onde vamos, mas nós sabemos que temos que continuar caminhando, continuar a nossa jornada. E essa jornada de conhecimento nos leva aonde o mercado está levando. E a Microsoft sinaliza muito bem para os aplicativos Power e para o futuro do script online do Excel. Então, por que não investir o tempo que você tem nisso agora? E vamos à mão à massa, né? Porque depois eu vou trazer aqui para vocês algumas instruções, algumas coisas adicionais. Quando nós falamos de script online, o ideal é nós entendermos que essa ferramenta ainda não está disponível para todo mundo. E aí eu escuto aí desse outro lado um coro de e é verdade. Infelizmente, a Microsoft ainda não liberou o Office Script para todos poderem utilizar. Nós estamos restritos a algumas versões do pacote 365 Enterprise ou aos pacotes administrativos, né, profissionais. Então, aquela versão que se você tem o 365 Personal, infelizmente você não vai poder usar o que eu vou mostrar aqui hoje na minha palestra. Em todo caso, a Microsoft sempre vai trazendo novidades. E eu tenho certeza que, assim que isso acontecer, serei um dos primeiros a espalhar a notícia, então, para vocês que podem usar também o Office Script. Para habilitar, você precisa ser um administrador na sua tenant ou na sua organização. E no Admin Center do 365, é necessário clicar aqui nas configurações da organização, há um item específico para o Office Scripts. Então, você deve clicar sobre esta opção e, na sequência, fazer a permissão ou a liberação desses recursos para seus usuários. Por padrão, todos os itens vêm desabilitados. Então, você pode permitir que apenas um usuário automatize as suas planilhas ou que toda a sua organização tenha acesso à automatização. Ou apenas um grupo específico. Você pode permitir que os usuários compartilhem seus scripts com outras pessoas, para todo mundo, ou só um grupo específico. Então, tem algumas configurações que vocês podem fazer na sua tenant para que o Office Script esteja disponível para a organização. Detalhe importante, se você ativar os recursos, pode ser que demore até 48 horas para que esse recurso esteja disponível. A própria Microsoft deixa um aviso aqui na área de trabalho dela, dizendo que isso pode demorar um pouquinho para ser liberado. Em todo caso, você pode ativar e esperar, mas não costuma demorar muito não. Esse é só um aviso de segurança que a Microsoft traz para a gente. Então, depois de habilitado no Admin Center, aí vem a brincadeira, que aí é onde nós estamos, na nossa praia, no Excel, que é uma ferramenta que eu amo de paixão, né? Uma ferramenta que nós temos aí um carinho todo especial, e esta ferramenta traz para nós muitos recursos.
E muitos deles estão disponíveis justamente, eu estou olhando um pouquinho para o lado, então me desculpem, eu tenho 2 monitores, né? Então eu só consigo olhar para a câmera quando eu estiver explicando algo para vocês, mas para as laterais, porque eu estou acompanhando o processo, então me perdoem esse desvio de olhar, faz parte. Agora aqui na nossa tela, eu tenho a pergunta básica, por onde começar? Quando ativamos o recurso de automação na nossa organização, na sua planilha, quando você abrir o Excel Online, você verá uma nova aba chamada de Automatizar. E aqui começa todo o processo. Temos um painel bem simples, né, na faixa de opções, com um gravador de ações. Então, a Microsoft atendeu aos nossos pedidos e criou um gravador de ações. Eu posso elaborar um novo script totalmente novo. Eu posso usar os scripts que eu já criei, né, eu tenho vários aqui, e posso visualizar isso através do botão Todos os Scripts. Mas como é que funciona o gravador? Eu acho que todo o processo deve começar de um ponto inicial. Não adianta você ir para a web, ou para o Google, ou para o Microsoft, para o docsmicrosoft.com, e pesquisar como conectar o Office Online no Power Automate. Se você nunca usou o script, pare, você está começando errado. Então comece pelo certo, que é, abra sua mente para uma nova tecnologia. O Office Script, ele não é o VBA, mas os conhecimentos que você tem da linguagem vão ser úteis porque você já tem a lógica, você já tem o raciocínio, você já sabe escrever uma estrutura procedural de desenvolvimento. Então isso vai facilitar o seu aprendizado para que você possa criar primeiro os seus scripts. Então você vai começar do básico. Não tenha o ego inflado e achando que é um super desenvolvedor, a não ser que você seja realmente, então meus parabéns, porque eu estou batendo cabeça até hoje para aprender algumas coisas do Office Script. Então, desça um pouquinho o seu degrau, né, do seu status e volte para a época de aprendiz. Porque nós precisamos ter, numa nova linguagem, uma nova abordagem. Então, eu preciso entender o paradigma desta linguagem de programação. O Office Script nada mais é do que um superset, um pacote de uma linguagem chamada TypeScript. E o TypeScript é um superset do JavaScript. Então, se você é um super desenvolvedor do JavaScript, me liga, porque eu preciso de ajuda. Brincadeiras à parte. Seu conhecimento em JavaScript e o seu conhecimento em TypeScript são essenciais para isso. Inclusive, a Glaucia Lemos, se eu não me engano, ela tem um curso de TypeScript no YouTube muito bom. Ela também tem aí nos portais oficiais da Microsoft, que vai dar a base do que é esta linguagem por trás do Office Script. Então, nós não abrimos o editor de código e saímos programando como fazemos com o VBA, porque isso vai lhe causar uma frustração. Ok? Então, a primeira tentativa que você for fazer de programação no Office Script, eu já até sei o sentimento que você vai sentir. É de frustração. Porque você não vai conseguir fazer nenhum Hello World funcionar. E olha que eu tentei, hein? Para fazer esse Hello World, nós temos que conhecer um pouquinho da semântica da linguagem. E aqui eu vou mostrar para vocês o gravador de ação, mas só para mostrar uma coisa bem simples. Eu não quero me estender, porque o gravador de ações é algo que a gente usa para aprender. Olhem para o gravador de ações do Office Script como se fosse um instrutor, como se fosse uma pessoa que vai te ensinar os passos iniciais. Então, sem conhecer nada, eu vou clicar sobre gravador de ações. E se você perceber, um painel já foi aberto aqui na lateral chamado gravar ações. E ele já está gravando, inclusive. As ações que eu fizer na minha planilha já podem ser reproduzidas pelo gravador. Por isso, eu vou colocar aqui na minha coluna a informação de itens. Depois eu vou colocar aqui descrição e vou colocar aqui QTD. Uma tabelinha muito simples com 3 itens. Vamos colocar aqui produto. Vou até fazer aqui uma fórmula, né? Produto, e vou concatenar isso aqui com a linha atual, menos 1. Então, já crio o produto 1, 2 e 3. E nas quantidades, vamos usar a função aleatório entre para colocar entre números 100 e 500. Pronto. Não se preocupe, essa agilidade vocês pegam também com o tempo no uso da aplicação e da ferramenta. Eu vou formatar isso aqui. Início. Vou preencher aqui com a cor escura e vou preencher a fonte com a cor branca. Tudo isso que eu fiz, eu espero que o gravador de macros tenha captado. Porque muitas ações, se feitas rapidamente, eles podem pular. Tá? Isso é natural, porque o tempo de resposta de uma aplicação web é um pouco diferente do tempo de resposta de uma aplicação
que você tem na sua máquina local como VBA. Então aqui eu fiz algumas ações básicas e vou clicar numa célula qualquer. E vou parar a gravação da minha macro. Perfeito. Assim que eu clico sobre a opção parar, o meu editor de códigos ele vai exibir o código que foi gerado. Eu vou ampliar a minha janela do editor. E olha, agradeço a Microsoft por isso, que antigamente esse editor ele só permitia uma abertura muito pequena, e isso atrapalhava demais escrever código. Agora, nós já conseguimos abrir bem mais, então a minha área de desenvolvimento ficou melhor. Então, Microsoft, ponto positivo nisso aqui para vocês. Nosso script foi gerado com o nome de script 14, porque provavelmente eu tenho outros 13 scripts que eu já usei atrás. E aqui nós temos a opção para executar o nosso script novamente ou editá-lo. A nossa janela do editor de códigos, antes de mais nada, ela permite que eu troque o nome do meu script. Então eu vou colocar aqui gravação Wiki 365. Eu já tenho aqui a minha macro. A minha descrição eu posso colocar o objetivo que a macro foi criada. Acesso ao script, somente eu tenho acesso por enquanto. E essa é outra novidade que a Microsoft implantou recentemente, o compartilhamento de scripts. Todo script que nós geramos vai para uma pasta no OneDrive for Business. Então, se eu abrir o meu OneDrive for Business, eu vou ter acesso a todos os meus scripts por lá. Eu não preciso necessariamente entrar na planilha para ver os meus scripts, porque agora eu tenho como acessá-los também na pasta do OneDrive. Atividades do script é como se fosse um log para saber quem editou, quem fez o quê, principalmente quando estivermos trabalhando de forma compartilhada. Ao clicar sobre o botão editar, nós vamos ver o código gerado. E nesse ponto a Microsoft tem outro ponto positivo, porque além de gerar o código, ela gera uma linha explicando o que a ação foi feita. Então vamos tentar entender. A palavra function, main, significa que a primeira função desta minha planilha se chama main, que é principal. Se nós tivéssemos diversas functions nessa planilha e eu executasse um código inicial, eu pedisse para executar um código, a função main, ou a nossa function main, seria a primeira a ser procurada para ser executada. E depois, dentro dos parênteses, nós temos aqui um objeto, ou uma variável chamada workbook, que foi criada para ser uma representação da minha biblioteca ou do meu namespace Excel Script, onde nós temos todo o pacote da linguagem. E esta variável workbook nada mais é do que um objeto do tipo workbook. Aí vocês desse lado devem estar falando assim, puxa, mas a letra está muito pequenininha, dá para aumentar um pouquinho? Dá. O editor de códigos, ele tem essas reticências e eu posso alterar as configurações do editor, trocando o seu estilo, inclusive para escuro, claro, alto contraste ou Office, que é o padrão que eu uso, e eu vou aumentar o tamanho da fonte para 16 para facilitar a visualização de vocês. Só não fiz antes porque eu queria que vocês entendessem que é possível personalizar o ambiente. Tem muitas outras coisas. Clicando com o botão direito sobre uma palavra, nós vamos ter vários recursos nativos do Office Script. Depois que nós passamos aqui os parâmetros iniciais da nossa function, eu tenho aqui umas chaves. E tudo aquilo que está dentro das chaves é o código que vai ser executado quando nós clicarmos sobre o botão executar. E por incrível que pareça, existem alguns bugzinhos nesse gravador de macros e existe um canal muito bom de comunicação com a Microsoft em que você posta o problema, questão de horas a Microsoft responde. Então tem um time dedicado a melhorar a ferramenta. Então se você notou algum problema no Office Script, reporte para a Microsoft, pois eu tenho certeza que a solução virá rapidamente. Bom, vamos entender o código gerado. Let é uma forma agora de declarar variáveis. E aí eu pego a minha variável chamada SelectedSheet, que foi criada pela rotina, e ela atribui uma variável, né, do tipo objeto workbook, e ele captura a minha planilha ativa, que é a explicação. Então, a partir dessa linha, toda vez que eu encontrar a palavra SelectedSheet, e vocês vão ver que muitas vezes significa que eu estou relacionando com a minha planilha ativa. E aqui dentro nós temos os comentários. Ó, a partir desta linha, ele vai definir a faixa de A1 até B4 da minha planilha ativa. Então vejam que ele colocou aqui a minha planilha, mas eu não gostei desse nome, eu quero trocar. É só trocar o Selected Sheet, por exemplo, pela letra W. E aonde houver ocorrências, eu posso substituir, que vai ter a mesma funcionalidade. Eu não vou fazer isso agora, nós vamos falar de criação do código já já. Quando eu faço isso, observe que ele vai colocar uma fórmula local na minha planilha
e vai adicionar os itens, a descrição, tudo aquilo que eu fiz manualmente, ele vai fazer. Então ele vai fazendo passo a passo da mesma forma que eu fiz. O código gerado, ele é simples, ele não tem segredo, ele é fácil de interpretar, por isso o que eu vou fazer? Eu vou esquecê-lo, não vou detalhar linha a linha para você, porque eu não quero tornar essa palestra chata e maçante. O que eu vou fazer é apagar isto aqui, botão direito e excluir colunas, e vou torcer para que toda aquela rapidez que eu digitei as coisas tenham sido capturadas pelo gravador. Então eu vou executar o código. Assim que eu clicar em executar, no estalar de dedos, a nossa função foi executada exatamente como nós criamos. Então esse é o passo inicial que eu recomendo para que vocês possam começar a entender o que é o Office Script. Porque através da repetição das ações que já foram gravadas pela macro, você vai conseguir entender o contexto e o paradigma desta linguagem. E é óbvio, existe uma documentação muito farta e a Microsoft também tem trabalhado bastante em criar uma documentação precisa sobre a linguagem. E ela está acessível no docs.microsoft.com. Agora, vamos esquecer um pouquinho essa parte automática. Vamos falar da parte manual. Eu quero criar meu próprio script. Então eu não preciso desse tipo de solução. Eu quero criar o meu próprio script, então eu vou excluir essas colunas e nós vamos ter que entender que a linguagem, ela precisa então de um começo. E o começo é: como é que eu faço para declarar as variáveis no VBA? Se você vem do VBA como eu, você sabe que é dim, para dimensionar, o nome da minha variável, as, e o tipo dela, string. Perfeito. Se você escrever isso aqui na sua rotina, o Office Script não vai rodar, vai dar pau, é claro. Então eu tenho que buscar qual é o equivalente disso no Office Script. O equivalente disso no Office Script é o let ou a palavra var. Elas têm uma funcionalidade um pouquinho diferente. Let e var estão relacionadas à forma com que essa variável ela vai estar funcionando num contexto global da aplicação para todas as functions, ou somente na minha rotina, ou somente no meu loop, ou somente no meu while. Então, tem algumas, o domínio de execução dessa variável depende se eu uso o let ou o var. Não vou entrar nessas propriedades com vocês, vamos usar let. Let w é a minha variável. E eu quero pegar essa variável e eu quero dizer que ela é igual à minha planilha ativa. Para fazer isso, eu preciso inicialmente usar o objeto workbook que foi inicializado lá em cima na abertura da main. Então, workbook, ponto. Opa, o IntelliSense do Office Script é incrível. Então, lá no VBA, para que eu pudesse capturar uma planilha, eu usava a Active Workbook. Se nós digitarmos aqui Active, ele vai pegar todas as instruções que possuem a palavra Active e nós temos aqui um get. Olha só, get Active Worksheet. Opa, já descobri que eu consigo capturar a minha planilha usando Get Active Worksheet. Só que como esta instrução ela é um método, primeiro eu tenho que abrir e fechar parênteses no final desse método para passar o argumento que ele espera. O ponto e vírgula não é obrigatório, mas eu gosto de utilizar o ponto e vírgula no final da instrução para acabar aquela linha por lá. O que eu acabei de fazer é definir que a minha variável w é a minha planilha ativa. Então, naquele checklist lá do VBA, que eu sabia fazer as declarações de variáveis, eu já posso colocar um checkzinho assim, falando, opa, eu aprendi a mapear uma planilha para uma variável. Próxima lição. Como é que eu faço para capturar uma planilha pelo seu nome? Ao invés de usar apenas w, eu gostaria de usar, então, aqui outro nome, let w2, e esta variável 2 vai ser igual à minha workbook, que é o meu objeto principal, ponto. Se eu usar o Get Active Worksheet, eu estou usando sempre a minha planilha ativa, aquela que está selecionada. Mas quando eu quero indicar uma outra planilha, por exemplo, a planilha 1, já não posso usar mais essa instrução, eu preciso de outra. E o que eu vou fazer é usar, será que tem a instrução Worksheets? Vamos ver? Worksheets é uma biblioteca, uma coleção do VBA, mas que também pode ter aqui. E olha que interessante, Get Worksheet e Get Worksheets. Eu tenho os dois objetos.
Então, se eu quero capturar uma planilha, eu não preciso manipular a minha coleção. Se eu pegar aqui no Get Worksheet, será que vai funcionar? Ao abrir parênteses, a própria instrução já me dá uma ajuda. Eu tenho aqui uma caixa que mostra o que é isto que eu estou fazendo. Então, Get Worksheet precisa de um string para poder capturar uma planilha. E aqui ele dá uma breve descrição. O help está todo em inglês, então vocês precisam conhecer um pouquinho de inglês, não há jeito, mas isso é fácil de entender e fácil de aprender. Vou abrir aspas, como ele precisa de um string, que é um texto, eu vou passar aqui o nome, planilha 1, ponto e vírgula. O fato de não ter nenhuma linha vermelha embaixo da instrução indica que está tudo certo, então a minha instrução deu certo. E agora, será que funciona se eu fizer isso aqui, ó, w2.activate. Activate é um método, não retorna nada e não precisa de argumentos. Ponto e vírgula. Agora é aquele momento que a gente faz assim, né? Estrala os dedos e olha para o código e fala, funciona. Quando eu clicar em executar, olha o que vai acontecer. O meu código executou. E simplesmente aqui ele inicializou duas variáveis e posicionou a minha planilha 2 como ativa. Ó, sem que eu fizesse nada, meu código deu certo. Planilha 1 é a minha planilha ativa. Então eu já descobri que eu posso manipular as planilhas usando as variáveis, declarando-as de uma forma muito parecida com aquilo que eu fazia no VBA. Por isso que eu falei, o seu conhecimento de VBA ele não é perdido, ele é aproveitado. Então vamos continuar, ó, arregaçando as mangas aqui porque tem mais. Se eu colocar uma instrução aqui, W1, activate no final, pressionar o ponto e vírgula, executar o meu código de novo, será que vai funcionar? O que eu espero que aconteça é que no final desse código, a minha planilha 1, ela seja ativada. Vocês viram que não aconteceu nada, né? Mas isso tem uma explicação. E aí aquela explicação que a gente fica olhando para o código e falando, meu, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Quando nós inicializamos o nosso código, olhem só como é a importância de ter um pouquinho de lógica no processo. Quando eu iniciei esse meu código, a variável W1 foi mapeada para a minha planilha ativa, que é a planilha 1. Então não importa qual era o código que eu escrevesse, eu não ia conseguir ir para a planilha explicação, a não ser que eu definisse obrigatoriamente a minha variável W1 para a minha planilha explicação. Porque a minha planilha ativa é a planilha 1, a minha variável W2 foi mapeada para a planilha 1, ou seja, todo o meu código só roda na planilha 1. Então eu precisaria adequar. Então esses erros são comuns no começo. E aí vem o aprendizado. Sempre que vocês errarem, vai uma dica agora de um instrutor, tá? Para vocês que estão aí aprendendo algo novo. Não tenham medo de errar. E também, não é no primeiro erro que vocês vão ter que correr atrás de um pedido de ajuda. Porque o erro, ele faz com que aquele profissional que está tendo aquela dificuldade, ele aprenda, ele vai tomar pancada do código, e essas pancadas vão fazendo com que aquele conceito que está na sua memória de trabalho, ela seja assimilada. E quando ela é assimilada, você não erra mais. Então aqui eu corrigiria esse código de uma forma muito simples, trocando Get Active Worksheet pelo nome da minha planilha e usaria o código normal. Mas para todos os efeitos, eu vou usar a planilha 2 apenas como referência. Vou falar de comentário de código já, simplesmente apaguei o comando. Agora que eu já sei manipular minhas planilhas, e se eu executar esse código, a planilha explicação vai ser executada, vem uma dica de alguém que já tomou um monte de pau desse nosso recurso. W2 Activate, então eu vou colocar aqui a planilha explicação aqui dentro. Quando você estiver fazendo os seus códigos, eles não são salvos automaticamente. Então, clique sobre o botão Salvar Script para garantir que aquele script específico está sendo salvo. Porque, no caso, quando em determinadas circunstâncias que eu não percebi ainda o que dispara, o editor de códigos ele perde a comunicação com a sua planilha. E, na verdade, ele para de funcionar. E ele mesmo sugere, olha, aconteceu algum problema, atualize o seu navegador. Então, é obrigado a pressionar o F5 para ler novamente o nosso código e o ambiente para conseguir funcionar o Office Script. Isso é natural, não se preocupem, demora a acontecer, mas acontece. Por isso, sempre salve o seu script para não perder. Outra característica, troque o nome dele. Então, eu vou colocar aqui, script, Wiki 365, aprendizado. Já tenho lá, então, um tique para manipular planilhas com variáveis, mas aí entra um problema. E as variáveis? Como é que eu faço para trabalhar com variáveis dentro desse ambiente?
Para fazer comentários no código, eu uso as duas barras. Então, barra é o equivalente à inserção de comentários aqui no Office Script. Comentários de uma única linha, tá? Então, eu posso colocar aqui variáveis. Como é que eu faço para trabalhar e declarar variáveis? De novo, nós temos que entrar no nosso mérito ou no paradigma da nova linguagem. Já descobrimos que o let é obrigatório. Então, eu vou usar let e vou escrever aqui. vValor1 vai ser a minha primeira variável. No caso do Office Script e do TypeScript, existe algo que é o Type Annotation, que são esses dois pontos logo após o nome da variável. O TypeScript e o Office Script, consequentemente, são duas linguagens altamente tipadas. O que significa isso? Eu preciso tipar os meus dados para dizer para o código o que eu vou usar. Só que, por exemplo, a tipagem é mais simplificada. Nessa variável valor1, eu vou tipá-la com um tipo string. Só isso. Então, eu posso colocar textos dentro dessa variável. Se eu quiser inicializar uma variável já na declaração, então eu posso vir até aqui e falar, olha, minha vValor2, o type annotation dela é string, e o seu valor inicial é igual a teste de inicialização. Nesse caso, eu já vou criar a minha variável, e essa variável já vai ter um valor atribuído. Outro erro de principiante. Se vocês fizerem, como eu fiz no começo, apenas a criação das variáveis, e lá no meio de uma estrutura de loop, você tentar usar essa variável sem inicializá-la, você vai ter problema, vai dar pau. E para conseguir descobrir isso foi um parto. O que precisamos fazer é tentar entender que, como um novo paradigma, eu preciso inicializar a minha variável antes de usá-la. Eu posso inicializá-la diretamente no código ou, antes da minha estrutura de repetição, fazer isso aqui. vValor1 é igual a, por exemplo, wik365. Então, eu inicializo a minha variável antes de usá-la. Desse jeito, vocês não terão problemas durante o processo de criação dos seus códigos. É uma dica que eu apanhei bastante, tá? Ok, então já aprendemos a declarar strings e números. Se eu usar a variável let vValor3, type annotation, number, eu estou dizendo para a minha linguagem que esta variável vValor3, ela aceita qualquer tipo de número. E nesse caso, os números, não importa se são float, se são inteiros. A vantagem do TypeScript é que a variável number, ela aceita números quase que infinitos. Vocês podem colocar a quantidade de caracteres que quiserem nessas variáveis e elas não vão crashar. Mas usem com cuidado, né, para você também não extrapolar e estourar o limite de processamento ou memória do seu computador. Então, nesse caso, a nossa variável ela serve para qualquer tipo de dado e quando nós usamos uma variável, há como verificar o tipo que foi usado. Eu vou mostrar isso para vocês já em alguns instantes. Então, nós chamamos esses tipos de tipos primitivos de dados dentro do Office Script. A minha variável vValor4, ela vai ter um outro tipo primitivo chamado de Boolean, né? Que são os valores booleanos verdadeiros ou falsos. Depois eu dou uma olhadinha aqui na lista, tá bom? Se tem aí algumas perguntas que a gente pode responder no final da nossa palestra. Eu vou deixar aí uns 10 minutinhos para a gente trabalhar com isso. Então, todas as nossas variáveis, quando nós declaramos, eu tenho que usar o type annotation para dizer qual é o tipo de informação. Existe um tipo de dados muito interessante no Office Script, no TypeScript, na verdade, que a Microsoft não deixa usar de jeito nenhum. É um tipo chamado N. N significa, olha, eu sou programador, eu sei o que eu estou fazendo, N significa qualquer coisa, então eu vou iniciar minha variável e vou colocar qualquer coisa aí dentro. A Microsoft, ó, tesourou esse uso. Então, aquele tipo variant tradicional que nós tínhamos lá no VBA, seria o equivalente, ao N, se eu estiver falando alguma bobeira, os desenvolvedores de JavaScript depois aí podem me corrigir no chat, por favor. Então, a variável N, ela tem na própria documentação da Microsoft algo que diz, olha, não use o N que eu não vou deixar. E quando nós cometemos algum equívoco no código, algum erro, como você pode ver aqui, o tipo N, ele não deixa. Então, se nós analisarmos aqui o nosso perfil, se eu tentar executar o meu código agora, nós vamos ter aqui no nosso painel, na parte de baixo, uma saída. Então, olha, observe a linha 13,
o uso explícito de N não é permitido. Então isso vem escancarado aqui no meu código. Não adianta você tentar, porque você não vai conseguir usar. Dentro dessa parte de console, que é onde estão as respostas, aqui nós conseguimos ver o resultado das nossas operações e conseguimos ver também essas informações de debug. Problemas. Normalmente, a Microsoft ela está atenta ao nosso código porque tem algum motor que vai verificar o que você está fazendo. E ela propõe soluções. Então, muitos dos códigos aqui são propostas de melhoria para o seu código. Um exemplo. No Excel tradicional, nós percorremos as linhas para fazer alguma ação. Isso toma tempo lá no Excel Desktop, mas isso é muito rápido. Quando nós fazemos isso no Office Online, a Microsoft já fala, opa, peraí, se você fizer esse processo, você vai degradar a velocidade do seu código. E acontece realmente dele degradar, tá? Bom, vamos lá. E depois ajuda. A própria Microsoft oferece algumas dicas de leituras e sites sobre recursos do Office Script que você pode utilizar. Feito isso, não vou usar o N, então eu vou tirar daqui. Como é que eu faço para testar o tipo de uma variável? Para que eu possa direcionar uma resposta para o meu console, existe um comando chamado console.log. E aqui dentro do console eu consigo disparar ou um texto, ou um valor de uma ação, ou um valor de uma variável. Então, se eu usar uma instrução chamada de typeof, eu consigo verificar qual é o tipo dessa variável aqui dentro. Então, se eu escrever v-valor 1 e pressionar para executar o meu código, o que vai acontecer? Deixa eu recolher aqui minha faixa de opções para ganhar espaço. Você vai ver que o tipo desta minha variável é string. Então, está aí a prova de que funciona. Podemos colocar textos também aqui. Eu vou colocar uma aspa simples e vou colocar resultado, dois pontos, aspas, sinal de mais. Nesse caso, o sinal de mais não é um operador de somatória, ele é um concatenador. E se você precisar fazer cálculos com números, cuidado, coloque esses cálculos entre aspas, entre parênteses, para que ele possa resolver. Senão ele converte isso para texto na hora da saída. Ao executar o código, você vai ver aqui no meu console a palavra resultado e o tipo string. Então eu consigo interagir para ver o meu resultado. Vamos continuar, vou comentar esse código. Já aprendi, então, olha só que bacana. Eu vou colocar um tique em declarações de variáveis. A próxima etapa seria pensar um pouquinho e falar, como é que eu posso selecionar as minhas células da planilha? Lá no Excel, eu tenho uma técnica que eu uso. E aqui, será que funciona de que forma? Como W é a variável para a minha planilha, eu vou tentar capturar uma célula. Então, eu vou usar o método. Será que eles têm a range? Vamos ver. w.get, worksheet. W é a minha planilha. Então, eu precisaria capturar o meu valor. Ó. W não foi declarado. Então, ele está tentando me dar um objeto que eu não declarei ainda. Nós vamos fazer aqui a correção e eu vou colocar W2, ponto. Dessa vez, o meu objeto declarado na parte superior do código faz com que o Office Script identifique corretamente qual é esse tipo de dado. E me oferece uma lista no IntelliSense de recursos que eu posso utilizar. Então, se eu escrever range, será que eu consigo manipular as minhas células? Consigo. E olha que bacana, existe um comando aqui. Todo comando começado com get significa pegue. Então, nós vamos manipular alguma coisa com o get. Então, eu vou usar o get range. Detalhe importante da linguagem, ela é case sensitive. Se você digitar a instrução com letras maiúsculas ou minúsculas errado, ele vai reclamar e você vai ter que corrigir. A instrução getRange é um método da minha planilha. Então, nesse método, eu posso passar o endereço, olha que bacana. Então, eu já posso usar um endereço de uma célula conhecida e fazer uma manipulação dela. Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu cursor nesta célula. Eu vou pegar o cursor aqui, a célula, por exemplo, A1, e vou colocar um valor. Não sei escrever valor. Será que tem um método selected aqui? Vamos ver. Opa, tem. É um método. Então, se eu fizer isto aqui, clicar em qualquer outra célula e executar esse código, o que vai acontecer no final? O meu cursor vai para a célula 1. Opa, eu já descobri então como fazer para selecionar uma célula na minha planilha, usando o getRange para falar qual célula eu quero trabalhar e o método select para selecionar aquela célula. Já é um começo. Agora vamos lá. E se eu quiser escrever na minha célula?
Usando a nossa intuição, eu posso escrever w2.getRange, e aí eu vou escrever aqui o seguinte código. A1, que é a minha célula, que estou trabalhando, ponto. VBA, eu escrevi a value para escrever numa célula. E aqui? Se eu escrever value, você vai ver dois tipos de instruções. O getValue, então é para me capturar um valor, e nós temos um conjunto de instruções chamado setValue. Get captura algo para você usar. Set é a alteração que você precisa fazer. Então já sei, ao invés de usar simplesmente value, eu vou escrever setValue e vou abrir parênteses. O que ele pede de argumento? Se nós analisarmos a caixinha aqui, ele pede qualquer coisa, ó. Então eu posso colocar textos, números, variáveis, o que for, ele vai escrever na minha célula. Aí eu falo, duvido. Eu vou colocar aqui entre aspas e vou escrever palestra Office Script. Ponto e vírgula. Eu não preciso dar run, eu não preciso fazer absolutamente nada no código. Eu preciso simplesmente clicar sobre o botão executar e ver se o meu código vai executar sem erros. E você vai perceber que agora a minha célula 1 tem a palavra palestra Office Script. Então, eu tenho dois tickets para colocar aqui, ó, na minha lista de coisas aprendidas. Como selecionar uma célula e como fazer atribuição de valor a ela. Puxa, então está indo melhor do que eu imaginava. Como é que eu posso fazer então, Alessandro, para formatar essa célula em negrito? Será que eu consigo? Vamos tentar. W2. Só que ao invés de usar o getRange, lá no Excel nós temos uma biblioteca chamada Cells para selecionar células. E aqui, olha que interessante, eu tenho um método chamado getCell. O que ele faz? Ao invés de usar o endereço da célula, eu posso passar coordenadas de linhas e colunas para a minha instrução. Eu quero escrever na minha célula A2. Como é que eu faço? O primeiro argumento é linha. Então já sei, eu vou colocar aqui linha 2, vírgula, e vou colocar a coluna 1. E vou dar aqui um ponto, setValue. Opa, olha, existe esse método. E eu vou colocar aqui um oi. Quando eu executar esse código, você vai se surpreender. Porque ele não vai escrever o oi aonde eu queria. Ele vai escrever o oi na célula B3. Aí você vai falar, poxa, linha 2, coluna 1. E você vai ficar quebrando a cabeça muito até descobrir que uma planilha online manipulada pelo Office Script, ela é chamada de base 0. A nossa linha 1, ela não é a linha 1. Para o Office Script, ela é a linha 0. A coluna A não é a coluna 1. Ela é a coluna 0. Então, se você quer escrever numa célula como A2, você tem que colocar aqui linha 1, coluna 0. É um jogo de batalha naval. E ao executar o nosso código, deixa eu apagar aqui o oi, basta executar o código e vocês vão perceber que agora sim eu consigo escrever na minha célula correta A2. Esse é um detalhe muito importante. O Office Script, ele é uma planilha de... os elementos são identificados com base 0. Por isso, eu preciso levar isso em consideração quando colocar as minhas rotinas, principalmente as de gravação em loop. Eu vou colocar aqui um conjunto de valores. Será que eu posso usar as fórmulas do Excel dentro do Office Script? W2, ponto. Nós vamos pegar aqui uma faixa de células que vai de A2 até A18. Legal, então eu já sei que eu tenho uma faixa de células que eu quero colocar uma função. Ponto. Como é que eu escrevo uma fórmula numa célula? Será que tem um comando aqui chamado fórmula? Eu vou colocar fórmula. Opa, já achei um get fórmula. Se tem um get, deve ter um set lá embaixo também. Não aparece? Vamos testar. Então, set fórmula. Opa, achei. Dá para escrever uma fórmula do Excel usando o Office Script desse jeito. Então, eu vou colocar aqui a instrução igual rand between, que é a instrução aleatório entre, que nós usamos lá no comecinho. Abro parênteses e quero gerar valores entre 100, e 200. Nesse caso, eu fecho o parênteses da função, fecho as aspas e fecho parênteses aqui do set fórmula. Se ele não colocou nenhuma daquelas linhazinhas vermelhas embaixo, a chance de eu ter acertado é muito grande. Então, eu vou colocar o executar e vamos ver se ele dá certo. Pronto. Olha só. Motivo de comemoração. Se nós colocarmos o cursor aqui na célula 2,
Na nossa faixa, na nossa barra de fórmulas, você vai ver a função aleatório entre, em português, com os parâmetros que eu coloquei. Nesse caso, nós temos já, então, o uso prático da nossa biblioteca de funções. Por isso o set fórmula é tão importante. Eu só preciso lembrar de converter o nome da instrução em português para isso, para uma instrução simples. Se eu conseguir fazer isso, será que eu consigo usar a função soma? w2.getRange. A nossa célula A19, eu quero colocar, então, set fórmula, entre aspas, igual, sum, para a somatória, e vou pedir para ele somar de A2 até A18. Fecho parênteses, ponto e vírgula, e vamos ver se dá certo. Vou executar o código. O script está rodando muito bem, então a Microsoft deve ter feito algo. Antigamente o script demorava um pouco para rodar. Ele está muito mais rápido. Por isso, dá para perceber essas mudanças que eles estão fazendo no mecanismo dos scripts. Não deu erro nenhum, olha só. Eu consegui colocar o meu totalizador usando a função soma na minha célula 19. Então, se vocês perceberem aqui, em apenas 30 minutos, nós já conseguimos criar uma série de ações que dão ao usuário uma facilidade na manipulação do código. E eu vou testar aqui com vocês uma rotina bem simples para que vocês possam ver uma aplicação prática. Eu vou percorrer todas essas células e vou colocar um totalizador acumulado aqui do lado. Bom, é claro, né, que eu tenho a minha colinha aqui do lado, que eu já fiz isso antes da palestra, para minimizar qualquer efeito negativo de um erro besta de código. Mas não se preocupem, porque no começo nós erramos, testamos até aprender. E quando o código executa redondo, a gente aprende o código e não esquece mais. Então, se eu pegar aqui W2, vamos começar percorrendo a minha célula. Vou colocar o meu cursor na linha 1, na coluna 0, e vou dar aqui um ponto select. Isto significa que eu vou selecionar a minha célula A1. A2. Logo na sequência, eu preciso de algumas variáveis de manipulação. Let ln type annotation number vai ser igual a 1, que é a linha que eu quero começar a minha rotina vai ser a 1. Let call vai ser o type annotation number igual a 0. E por último, uma variável para mostrar o meu acumulado. Vai ser do tipo annotation number igual a 0. Esta é a declaração das variáveis que eu vou usar numa estrutura de loop. E eu já vou escrever uma estrutura de loop para que vocês possam ver como o paradigma desta instrução é diferente do VBA. Logo após isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá na minha instrução, vocês viram que eu coloquei a função aleatório entre, né? Não dá para fazer o acumulado, porque os resultados vão ser completamente malucos, pois a cada atualização ele vai mudar o valor. Então nós vamos usar o seguinte comando, olha que legal. w.getRange, vou pegar as minhas células de A2 até A18, até A19, né, que nós temos a soma, e vou falar por seguinte, ajuste esses valores, eu vou eliminar a minha fórmula, como se fosse um colar especial. Mas aqui eu vou usar o comando w.range aqui dentro, getRange, ou de novo pegar o valor de A2 até A19, só que dessa vez eu vou usar aqui o comando .getValue. Eu vou capturar o valor de todas essas células primeiro e vou aplicar sobre elas mesmas, eliminando a fórmula, ficando somente com o resultado. Vamos ver se isso vai dar certo? Eu preciso colocar o W2 aqui, porque ele colocou uma linhazinha vermelha dizendo que estava errado. Eu vou executar o meu script, vamos ver se vai dar certo. E ao analisar aqui o nosso código, veja que temos um W perdido aqui, ó, W2. Eu vou executar de novo. E agora, nós vamos ver que os meus números mudaram. Ele pegou os mesmos valores e substituiu. Colocou tudo junto. Porque eu esqueci que value é um valor. Values são todos os valores. Então eu vou pegar essa matriz de valores e vou jogar por cima. Vou executar meu código de novo, não tem problema. Gerou os meus números aleatórios. E quando eu clico sobre uma célula, você já vai perceber que a fórmula sumiu. Converti para valores. Rapidamente, fiz a correção. E agora eu vou colocar a minha estrutura while.
Bom, faltam 4 minutos, falta dar tempo aqui, então não vou me preocupar. Se eu, por um acaso, chegar perto do tempo, Letícia e Thaís, por favor, me avisem, tá? Enquanto, olha que interessante, a estrutura while é uma estrutura de repetição. E para o contexto da linguagem, tudo aquilo que nós colocarmos de condição aqui dentro do parênteses tem que retornar verdadeiro para que as instruções que estão entre as chaves sejam executadas. Para quem só programa em VBA, isso aqui é uma coisa de doido. Mas com o tempo vocês acostumam, tá? Como eu acostumei também. Então, while, eu quero dizer o seguinte, enquanto w.getCell, e aí eu vou usar a minha variável de linha e coluna para passar uma referência da minha célula, w2, né, .getCell, .getValue. Eu vou capturar o meu valor, ou seja, enquanto o valor das minhas células forem diferente, então o símbolo de diferente é exclamação igual, de nada. Então eu vou percorrer essa minha instrução, as minhas células, deixa eu ver se está aqui tudo certinho, .getValue, é isso aí. Isso não é um erro. A Microsoft está me dizendo que esta propriedade, esse método, ele pode deixar o meu código lento. Não tem problema, é só um teste. E aqui dentro, se ele notar que não acabou o valor, eu quero colocar um acumulado na célula do lado. Eu vou apenas colocar o meu cursor na célula para você ver ele fazer alguma coisa, mas isso é desnecessário e deprecia a velocidade da execução. Então, w.getCell, linha, vírgula, call, ponto selected. Eu vou selecionar cada linha do meu ciclo para que eu possa vê-lo percorrer. Eu vou executar o código como está e observem o meu cursor aqui na planilha, ó, executar. Você vai ver que o meu cursor, ó, ele vai bom, ele tem aqui um loop infinito porque eu não coloquei um incremento na linha. Existe loop infinito no Office Script? Existe. A sorte é que ele não crasha o aplicativo, que nem às vezes ele faz com o VBA. O que eu vou fazer é colocar um incremento de linha, né? Eu preciso dizer que a minha linha vai ser somada em mais um a cada ciclo. Normalmente, nós que programamos em VBA estamos acostumados a fazer ln é igual a ln mais 1. No paradigma do Office Script, eu posso substituir essa instrução por um mais igual, que tem o mesmo efeito. Então, agora sim, se eu pedir para executar o meu código, olha o que acontece com o meu cursor lá na planilha. Ele percorre cada uma das células e isso faz com que a minha rotina possa ficar lenta. Mas eu já vi, eu consegui percorrer todas as células. Por último, só falta fazer a operação do acumulado, que nós vamos fazer agora. A minha variável acumulada que está zerada vai ser mais igual, ou seja, ela mais ela mesma, o valor da minha célula. w2.getCell, linha, vírgula, call, ou seja, a minha linha e a minha coluna que está no ciclo, .getValue. Vou capturar o meu valor. Existem instruções no Office Script que fazem a conversão de texto para números, de números para textos, então tem um monte de métodos diferentes que vocês podem utilizar também. Não é o caso aqui, porque nós vamos simplesmente fazer o acumulado. Aparentemente a instrução está certa, esse aviso vermelho é chato, mas ele fica aí um pouquinho. Depois, eu vou pegar na minha célula do lado, a minha linha atual e da minha coluna mais 1, eu vou setar o valor, ou seja, eu vou gravar o valor do acumulado, para que eu possa ver o andamento do meu acumulado sendo construído linha a linha. Está pronto, acabou. Eu vou colocar o cursor aqui em cima, ou qualquer célula, vou executar o meu código, mas antes eu vou salvar, porque a gente é gato escaldado, aprende, né, a lição, né, tem medo de água fria. Ao executar o meu código, observe a minha planilha. Ele vai atualizar os valores, e aí ele vai começar a fazer o processo se eu não errar. Linha 39, variável W. Ele está dando esse erro porque normalmente eu uso a variável W, tá? W2 foi uma inovação que eu trouxe aqui no começo da aula e eu acabo sempre... A gente vicia no esquema de linguagem, então isso é um vício que eu já adquiri. Eu vou salvar o meu script e vou executar de novo. Agora, se tudo deu certo, vocês vão ver que ele vai atualizar os valores e vai começar a calcular o acumulado. Ó. Essa velocidade que vocês estão vendo é justamente o aviso que a Microsoft me disse, falando, olha, o método que você escolheu aí de usar vai depreciar o seu código porque ele vai percorrer célula por célula. Eu poderia melhorar isso tirando a obrigatoriedade desse select no comecinho do while. Então eu já melhoraria a velocidade do meu script
simplesmente falando para ele, olha, não selecione a célula, simplesmente vá colocando acumulado. Vocês estão vendo que melhorou só um pouquinho. Mas aí existem as melhorias, que são os próximos passos. Eu posso aprender a trabalhar com arrays, eu posso aprender a trabalhar com objetos de memória, e esse processo fica infinitamente mais rápido. Ufa, inclusive, deixa eu olhar para o relógio agora, quase tomei um susto, faltam 8 minutos para acabar a minha palestra, e eu estava tão empolgado que eu ia continuar aqui mais um pouco. Mas eu só tenho que agradecer por enquanto vocês aí. Deixa eu dar uma olhadinha no site, né, para ver se tem algum tipo de perguntas. Meninas, tem alguma coisa que vocês gostariam que eu respondesse? Estou à disposição aqui. Vou até tirar o compartilhamento de tela. Aqui. A gente tem uma perguntinha do Antônio aqui. Vou colocar na tela para a gente. Tem como usar o Office Script integrado com outras plataformas, como Power Apps, por exemplo, para criar planilhas dinâmicas no Excel online? Sim, tem sim. E, Antônio, eu vou te dizer uma coisa. O Excel Office Script, ele é uma linguagem que tem tantas opções. Eu ainda estou evoluindo no processo de criação. O meu maior objetivo hoje é fazer conexão com o SQL Server no Azure, tá? Eu já vi que dá para fazer isso com o Power Automate, mas eu preciso estudar para fazer esse sincronismo. A mesma coisa com o Power Apps, tá? Existem os gatilhos das ferramentas, dos aplicativos Power, que permite que você interaja com as suas planilhas do Excel. E esses scripts, eles podem ser chamados pelo Power Automate, eles podem ser chamados pelo Power Apps, tá? Existem gatilhos que já fazem isso. Mas eu vou ser bem sincero para você, eu ainda não testei, eu não cheguei nesse nível ainda, pois o meu foco principal é automatizar a planilha com os seus recursos nativos. Já consegui, inclusive, eu trouxe aqui uma planilha para demonstrar, mas eu acredito que não deu tempo, me perdoem, mas eu tenho lá no meu canal de YouTube mais de 15 horas de vídeo já gravado sobre o Office Script e um curso totalmente reformulado sobre fundamentos do Office Script lá na Udemy, no meu portal também. E lá vocês encontram mais informações, inclusive outros exemplos, inclusive essa aula de consulta com a API externa. Então, Letícia, já é possível fazer o Office Script, conectar com APIs e fazer, por exemplo, validações de CEP, validações de dados, retornando um JSON e tratando um JSON dentro do próprio script de uma forma muito simples e muito fácil. Então, muito bom, gostei. Perfeito. Bom, o resto é só elogio mesmo. Agradecendo o conteúdo, falando que é muito bom. Coloquei o link, gente, do canal do Trovato, se vocês quiserem, né, e deveriam, entrem lá, tem muito conteúdo legal, né, não só de Excel, mas de PowerPoint também, muitas outras coisas que a gente consegue aprender de uma forma dinâmica e de uma forma bem legal. Legal. Trovato, obrigada, viu? Eu que agradeço, Letícia. Ó, tem mais de 1.080 vídeos lá no YouTube. São mais de... obrigado, Thaís. Tem mais de, acho que 26 playlists diferentes, porque minha paixão, sem dúvida alguma, é o Office, é a Microsoft, os produtos da Microsoft, e o que não falta lá é opção. Só de Excel são mais de 550 vídeos, para você ter uma ideia. Aí, gente, tá vendo? Entra lá. O conteúdo tá riquíssimo, gente, muito bom mesmo. Super didático, é realmente o mestre Trovato. Imagina, gente, eu que agradeço e obrigado de coração pelo convite, eu estou muito feliz de poder participar dessa edição, é um sucesso e espero participar de outras e contribuir com vocês sempre que for possível, tá bom? Obrigadão, até a próxima, viu? Valeu, pessoal, valeu a vocês que participaram e assistiram, até a próxima. Tá, quer falar sobre o sorteio com eles? Nossa, a gente tem que passar essa notícia. Pessoal, tá rolando o sorteio. E olha, tá top, hein? Compartilha aí, Lê. Mandei o link para eles aqui no chat. Isso, ó, pessoal, o sorteio tá incrível. A gente acabou de postar, ó, Lelê postou e tá aí. Participem, porque olha só que legal. Marquem o seu amigo para ter acesso a esse conteúdo. Então você já entra lá no post, marca, já coloca o arroba do amigo, já curte, compartilha e vai ser top, hein? Participem aí. Lê colocou o link no chat.